Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, a Igreja da Comunidade. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o nosso convidado, a nossa convidada de honra nesta nossa semana especial, onde estamos juntos estudando, através do nosso guia de estudos, o Evangelho de João. E olha, eu tenho aprendido muito e sei que você também. Então, eu já quero pedir que você escreva aí nos nossos comentários de onde você está nos assistindo. Você também pode fazer o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você e com você. E também eu quero fazer um novo desafio hoje. Eu gostaria que você escrevesse aí qual foi a parte da lição da semana passada que mais chamou a sua atenção e abençoou a sua vida. Já pode também dar uma pausa no vídeo, compartilha esse link com a sua classe da Escola Sabatina, com o seu pequeno grupo, com a sua igreja, com a sua família e com seus amigos. Porque eu tenho certeza que assim como esse material tem abençoado a sua vida, também vai abençoar a vida dos outros. E hoje não poderia ser diferente. Você está vendo que nessa nossa temporada estamos tendo a presença de pessoas especiais, porque o tema é especial e hoje não é diferente. Hoje eu tenho aqui comigo pela primeira vez dois amigos e eu vou apenas falar o nome e eu quero que vocês se apresentem, tá bom? Pastor Regerson, alegria ter você conosco, amigo. Olá, a alegria é minha, é um privilégio poder estar aqui com vocês, participando do podcast Na Lição. Aliás, quero parabenizá-los por essa iniciativa como igreja, né? Nós vivemos hoje no mundo da tecnologia, especialmente o pós-pandemia, que não tem como voltar atrás. O virtual faz parte hoje do dia a dia e vocês como igreja têm estado à frente com esse podcast. Parabéns. Então, como o nosso amigo Wellington já disse, me chamo Regerson, sou secretário executivo para a Igreja Adventista da Associação Planalto Central e nessa função eu cuido mais da documentação interna da igreja, né, como associação, e também do cadastro dos nossos membros. Então hoje nós temos quase 34 mil membros e essa responsabilidade de cuidar desses cadastros é da secretaria, né? E as 350 congregações também está debaixo do guarda-chuva da secretaria. Legal, amigo. Como é que é o nome da primeira dama e dos filhos? Então, minha esposa chama Zenaide, nós já temos mais de 20 anos de casados, temos 3 filhos, a mais velha chama-se Sofia, aí, que tem 14 anos, aí o do meio, Arthur, 12 anos, e o pequeno, a Rapa do Tacho, está com 7 anos, chamado Heitor. Legal. Muito obrigado, amigo, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Pastor Flávio, uma satisfação ter você conosco, amigo. Eu também estou muito feliz de estar aqui, ainda mais num contexto de estudo da Bíblia, né? A gente podia estar fazendo tantas coisas, né? Estamos aqui estudando a Bíblia, refletindo em temas importantes para a nossa vida, ainda na lição da Escola Sabatina, né? Que é algo que nos motiva a ter comunhão com Deus, a crescermos espiritualmente, né? E eu sou também o responsável ali na associação, no Planalto Central, o líder para a Escola Sabatina, Ministério Pessoal, pequenos grupos e também Ação Solidária Adventista, a ASA, né? E ali a gente é o responsável por prover alguns materiais, algumas orientações, né? E unir um pouco mais esse grupo de irmãos, de líderes e motivá-los também, né? E eu tenho a minha família também, assim como o pastor Regerson, né? A minha esposa é a Jaqueline, tenho 2 filhos, o Enzo, de 11 anos, e o Nicolas, de 1 ano e 10 meses. Que alegria, viu, amigo? Uma satisfação. Fico imaginando, assim, o tamanho da responsabilidade de vocês, de não apenas cuidar individualmente, mas também coletivamente da nossa igreja, dos nossos irmãos. E que Deus continue abençoando o ministério de vocês, tá? Muito obrigado. O pastor Flávio, faça a oração inicial para a gente iniciar o nosso estudo, por favor. Senhor nosso Deus, nossa alegria de hoje estarmos aqui recapitulando essa lição e estudando juntos aqui, inclusive com os nossos amigos ali, seja no celular ou no tablet ou na televisão, e nós estamos contentes por
falar de Jesus agora, Senhor. É uma alegria e isso enche o nosso coração de esperança e nós temos a certeza de que o Senhor está conosco aqui. Então, Pai, por favor, dirija esse momento, essa conversa, que seja não só um momento de alegria, mas um momento de compartilhar algumas ideias e alguns ensinamentos da Tua palavra também. Abençoe este momento e em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Amigos, o tema de hoje, dessa semana, é bem-aventurados que creram. E o nosso verso para memorizar é o que João escreveu, que está no capítulo 20, verso 29. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados, felizes são os que não viram e creram. João, ele, ao longo do seu evangelho, vem trazendo a ideia dos sinais de Cristo, mostrando a sua messianidade, a sua divindade. A gente estudou vários aspectos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de crer. Amigos, por que assim, na percepção de vocês, para nós seres humanos, às vezes tem um desafio de nós acreditarmos naquilo que não vimos? Parece que às vezes as pessoas querem realmente ter todas as provas para falar assim, não, agora eu creio. Mas aqui o nosso verso já traz para a gente uma ideia de que felizes são aqueles que não viram e creram, né? Pois é, essa ideia de crer, da fé, é algo que já lá em Hebreus 11, né, já está lá, aqueles que venceram, porque creram, né, porque tiveram fé. Então essa é uma característica da vitória, ter fé. E fé é acreditar naquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não pega, aquilo que a gente não sente, né? E a vitória, a Bíblia nos dá o rumo da vitória com relação à fé. A gente tendo fé, ela nos norteia, ela nos orienta. A fé é crer em algo que a gente não vê e não pode pegar. E nesse caso aqui é a pessoa do nosso Senhor Jesus, né? Durante a lição dessa semana, nós vimos ali várias declarações de fé. Ou seja, no momento que você tem essa fé, esse sentimento de acreditar, como o pastor acabou de explicar, pastor Flávio, isso te leva a colocar para fora isso que está dentro, porque a fé, ela trabalha lá dentro da nossa mente, do nosso coração, e quando ela chega a um limite, que eu acredito que é uma espécie de transbordar, aí vem as declarações. Então, João, ele faz uso, inclusive, dessas declarações, que são manifestações da fé. Em vários momentos, ele usa, inclusive, para mostrar que, olha, outras pessoas creram, outras pessoas são testemunhas de que, de fato, Jesus é o Messias. E aqui no nosso guia de estudos, a gente tem aqui uma lista, né, que a gente encontra no Evangelho de João. Perdão. Fio, corta esse pedaço. E aqui no nosso guia de estudos, a gente tem uma lista de declarações do próprio Evangelho de João, né, amados? Olha só que coisa linda. Achamos o Messias, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Natanael disse: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. A samaritana, né, ela fala assim: acaso seria esse o Cristo? E muitas outras manifestações, né? Wellington, eu fiquei impressionado, assim, todas são declarações de fé, todas são assim, fantásticas, mas eu gostei muito dessa do ex-cego, né, que afirmou: uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, não tem contra fatos, não tem argumento, né? Então ele olha, a minha experiência é essa, eu não via e agora eu vejo. Ou seja, o que Cristo fez na minha vida não tem outra explicação, é o Messias. Ele não é uma pessoa comum, ele é alguém que foi enviado por Deus, porque olha só a minha situação, eu era cego e agora eu vejo. Uma outra coisa eu acho que muito interessante também, né, concernente a estas declarações de testemunhos, né, manifestação de uma experiência que tiveram com Jesus. Se não todos aqui,
A maioria deles tiveram uma experiência, um contato, tiveram alguma vivência com Jesus. Da mesma forma, Wellington, nós precisamos ter uma experiência com Jesus também, para que algumas pessoas, a minha fé está fraca, dizem assim, né? Minha fé está fraca, eu não tenho fé, não sei no que crer. Então hoje, eu quero fazer aqui um convite, já no começo, para os nossos ouvintes aqui, aqueles que estão nos acompanhando aqui agora. Tenham uma experiência com Jesus, clame por essa experiência, esse momento com Jesus, porque isso alimenta a fé, isso traz à tona a fé, traz essas manifestações que o pastor Regerson mencionou e você também, Wellington. Somente, ou melhor, através desta experiência com Jesus, nós tivemos estas manifestações, estas frases que identificam Jesus como Messias, né, como Salvador, porque outros que não tiveram experiência também manifestaram algo. Uhum. Mas aqui nessa lição aqui, nós podemos perceber que a experiência fez diferença. O contato com Jesus fez a diferença. Seja presencialmente com Jesus, um momento físico com Jesus, momentâneo com Jesus, ou mesmo ouvindo falar de quem era Jesus, experimentaram alguma coisa, né? É interessante essa fala, pastor Flávio, porque o pedido pela experiência, às vezes as pessoas podem pensar assim, eu vou pedir e vou ficar quieto. Não, todas essas pessoas, elas se colocaram em uma situação onde o sobrenatural aconteceu, e a partir daí, então, eles tiveram aquilo que contar, aquilo que testemunhar. Hoje, às vezes, nós pedimos, mas ficamos em uma situação de inércia, assim meio que de braço cruzado, não, vou deixar o Senhor se manifestar. Há uma proatividade, né? Precisa acontecer o nosso primeiro passo, o passo da fé, para que isso comece a se desencadear na nossa vida, né? Porque quando a gente olha um dos grandes desafios dos líderes religiosos, é que eles não deram exatamente esse passo. Eles se denominavam filhos de Abraão, da descendência de Abraão, mas não aceitavam a divindade de Cristo. E Cristo, por vários momentos, o nosso guia de Jesus até fala, né? Ele até remonta ali a história do patriarca Abraão para poder mostrar que ele vinha desde a antiguidade, e que Abraão já teve aquele encontro com ele, né, pastor Regis? Mas eles ali, vendo tantos sinais, eles não creram no Messias. Que desafio, né, amigo? Que desafio. Deus, ele dá evidências suficientes para as pessoas acreditarem. Todavia, ele vai deixar espaço para dúvida. É meio até estranho falar isso, mas é exatamente isso que Deus faz. Ele dá evidência suficiente para você acreditar. No entanto, se a pessoa não quiser, ela de alguma forma vai negar isso. Infelizmente, líderes da época de Cristo não aceitaram a Jesus, apesar dos sinais, apesar do que Cristo fez na vida das pessoas, e eles viram, presenciaram muitos milagres, muitos sinais, como o Evangelho de João chama, né? Sinais. Os milagres de Jesus, no Evangelho de João, são chamados de sinais. Então, esses sinais seriam suficientes, eram suficientes, mas eles decidiram a não aceitar. Eu costumo dizer que as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. É assim que funciona, infelizmente. Agora, se a pessoa estiver com o coração aberto, as evidências dadas serão suficientes. O pastor Flávio, Abraão, ele era tido em alta estima pelo povo judeu. Verdade. E Jesus aqui diz que Abraão viu o dia e se alegrou em ver Cristo. Mas os líderes religiosos estavam vendo ali também e não acreditavam. Amigo, como é que ainda hoje, nós podemos correr o risco de ter muitas evidências, assim como os líderes tiveram, e não acreditar? O que fazer para se proteger contra esse engano? Essa armadilha, né? É verdade, uma armadilha. Aqueles líderes, eles estavam muito assim presos a algumas coisas que
da sua formação, da sua cosmovisão, como, por exemplo, as tradições. Em vários momentos eles tinham as tradições mais fortes do que a própria palavra, do que a própria escritura, né? Era mais forte para eles as tradições e também as filosofias daquela época, que é tudo que nós temos hoje também. Nós temos tradições, coisas que meu bisavô, meu avô, meu pai, minha igreja faz, minha região, meu país, né? Que nos seguram, que nos formam. Nós somos formados por estas coisas, por essas ideias. Filosofias egoístas, filosofias que colocam o centro, o ser humano, né? O ser humano é o centro hoje, né? Mas eles tinham isso lá também. Então, eu creio que, pelo menos essas duas coisas, viu, Wellington? Tradições e filosofias da época seguravam, eram obstáculos para que eles não enxergassem Jesus como nós enxergamos hoje. Porque eles tinham a mesma coisa que Abraão teve, como nós hoje também temos as mesmas coisas que eles tiveram, que Abraão teve, né? Mas hoje nós temos problemas também. Né? Como você disse, armadilhas, eles caíram, vários deles caíram, não todos, né? Mas vários deles caíram nessas armadilhas. E nós hoje temos caído também nessas armadilhas, né? Que o inimigo coloca para nós, que são coisas tidas como boas, né? Ser tradicionalista não é algo ruim num primeiro momento. Né, ser alguém conservador, vamos colocar assim, tirar um pouco dessa questão tradicionalista, não é algo ruim num primeiro momento. Ter também filosofias, as filosofias formam a gente. Filosofia são as crenças que nós temos, né? Então, eles tinham as suas crenças, suas filosofias, suas tradições, e então estas coisas foram obstáculos, armadilhas, na minha visão aqui. Diga, amigo. De fato, pastor Flávio, a tradição em si, ela não é ruim. As filosofias também não são ruins. E daí eu quero acrescentar mais um detalhe que havia na época, segundo a história, que várias pessoas haviam se declarado Messias. Né? Então, eu acredito que foi até uma estratégia do próprio inimigo. Ele sabia, mais ou menos, que estava para nascer o verdadeiro Messias, o enviado, o Emanuel, Deus conosco, aquele que foi profetizado. Ele sabia que ele estava para surgir. Então, ele fomentou o aparecimento de falsos messias. Então, a gente tem que levar em conta também o contexto da época onde haviam esses falsos messias e os líderes, o próprio povo, às vezes ficava desconfiado, mas será que esse é o verdadeiro? Agora, o que fez Jesus, as evidências dele ser o verdadeiro? Então, nós temos ali os sinais, que é uma forte evidência, nenhum outro fez o que ele fez, impossível. Profetas fizeram milagres, muitos profetas fizeram milagres, mas o que Jesus fez durante o seu ministério não está escrito no sentido de que ninguém fez igual. Ele, no mínimo, se levasse em consideração esses sinais, ele deveria ser considerado o profeta dos profetas, e é isso mesmo. Cristo, ele é o profeta dos profetas, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é tudo. Mas os sinais apontavam nessa direção. Agora, qual foi a grande falha dos líderes, principalmente na época? Eles colocavam, como já foi mencionado, a tradição no lugar da palavra. E a tradição, como mais importante do que a palavra, do que as escrituras, e esse é o problema. Esse é o problema daquela época e pode ser o problema hoje. Quando eu coloco a tradição, e eu vou repetir, a tradição em si não é ruim. Quando que ela se torna ruim, a tradição, a filosofia? Quando ela ocupa o lugar da palavra, quando ela tem mais autoridade do que a palavra, quando ela serve, ela me guia mais do que a palavra. O problema da época é que eles deram mais valor à tradição e não conseguiram enxergar que a palavra, os sinais apontavam para Jesus como o verdadeiro Messias. Que desafio, né, amados? E ao mesmo tempo a gente olha como o inimigo é astuto
em corromper uma expectativa boa para deixar a nação, o povo escolhido, confusa, né? Acho que uma palavra se encaixa bem aqui, confusão. Porque o pastor Redson falou assim, e eu pensei aqui na hora, o volume de milagres e de sinais que Cristo realizou no seu curto período de ministério é inigualável com toda a história do Israel antigo. Então, só de você olhar isso e falar assim, rapaz, a gente nunca viu um volume tão grande, será que não é de fato esse? Dar o benefício da dúvida, né, para poder pensar assim, deixa eu conhecer um pouquinho mais sobre ele. Só que eles fecharam tanto o coração que acabaram perdendo a maior bênção de todas, né? Um problema, eu acredito que naquela época eles tiveram, e hoje também não é diferente, é você criar uma expectativa, e essa expectativa você cria a visão de um Messias que não é o Messias bíblico, é o Messias conveniente. É o meu Messias. O meu Messias, o meu Jesus. Como eu quero que ele seja. Eu crio na minha cabeça essa narrativa. Hoje a gente está, né, uma moda. Hoje as pessoas por aí criam narrativas. E essa narrativa, apesar de boa parte delas serem ilusórias, fantasias, não importa, é a minha narrativa, então eu acredito nela, mesmo sem ter provas. Então as pessoas, naquela época eu acredito que criaram uma imagem de um Messias diferente do que é relatado na palavra. E esse ponto é muito importante, pastor Regerson, porque a palavra deixou de ser o centro, deixou de ser a guia, deixou de ser a base, e o meu sentimento, o que eu acho, se tornou muito mais forte do que a nossa real bússola, né, que é a Bíblia. É aquele negócio, né, a minha verdade. Hoje as pessoas falam muito assim, né? Hoje tem muito. Cada um tem a sua verdade. Não, existe uma verdade universal. E essa verdade universal está aqui, ó, na palavra. Senão, fica um negócio bagunçado. Cada um vai ter uma espécie de Messias particular, mas não é real, é fantasioso. E a gente precisa voltar para a realidade. E para voltar para a realidade, a gente precisa voltar para a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela descreve a realidade do ser humano e o que o ser humano tem que fazer para ser salvo. Porque nós estamos perdidos. Já nascemos perdidos. E é isso exatamente que o Evangelho de João faz. É lindo quando a gente olha esse pensamento e a gente vê na própria Bíblia personagens que viveram à luz da palavra, né? À luz da experiência com Cristo. E nesse momento aqui, Maria, ela passa a ser uma dessas personagens onde ela unge o seu Salvador, o nosso Salvador, numa celebração ali bem interessante que estava acontecendo. Pessoas que haviam sido curadas, restabelecidas, que foram objetos do milagre, estavam juntos ali. E amados, eu quero que vocês compartilhem com a gente aí por que esse testemunho de Maria é tão importante para a gente, ainda mais trazendo um contexto que ela era uma mulher e a gente observa na Bíblia que ela é uma das poucas que ousadamente faz um ato como esse. A história dela ficou registrada para nos ensinar muitas coisas, né? É uma história linda, né? Quando a gente olha Maria fazendo o que fez, dando talvez aqui tudo que tinha naquele momento, né? Mas isso era fruto de um coração cheio de gratidão. Eu gostaria de destacar aqui nesta história, nesse testemunho de fé, a palavra gratidão. Porque a gratidão, ela alimenta a nossa fé. Ou também podemos dizer que a fé pode alimentar também a gratidão. E aqui ela fez o que fez porque estava agradecida. Então, quando eu tenho um coração grato pelo meu dia, pela minha família, pelo meu trabalho, pela situação a qual eu vivo hoje, que talvez não é muito promissora, mas eu sou grato mesmo assim, pela minha saúde, por ter acordado hoje, pela salvação em Cristo Jesus. Eu sou grato porque Cristo me salvou hoje. E essa gratidão, ela está resultando no que no dia de hoje?
Porque, Jesus me salvou. Aí daí? Isso precisa refletir no meu comportamento durante o dia de hoje. Eu todo dia levanto e agradeço a Ele porque Ele me salva hoje, que está me salvando no dia de hoje. Isso está resultando no meu comportamento. Eu vou me comportar de que forma? Isso vai gerando fé, isso vai gerando gratidão a cada momento do meu dia, né? Já diz a palavra, né, que a fé sem obras ela é morta. E, na verdade, é contraditório alguém que diz que tem fé e não dar testemunho. Então, Maria, por conta da experiência que ela teve com Cristo, do perdão dos seus pecados, e, enfim, ela foi julgada ali, ia ser apedrejada, e agora Jesus a salva e diz: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Onde que eles estão? Foram embora, Senhor. Eles não me condenaram. E o único que poderia condenar falou: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, ela recebeu naquele momento o dom mais precioso que um ser humano pode receber: o perdão de Deus. E isso encheu o coração dela de tal forma, ela ficou tão cheia e grata, como o pastor Flávio disse, que ela falou: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar esse testemunho, eu preciso falar desse Jesus, dessa experiência que eu tive com Ele, para alguém. Eu preciso fazer, Ele está aqui, eu tenho o privilégio de tê-lo aqui comigo, eu não posso deixar escapar o privilégio, eu tenho que presenteá-lo de alguma forma, eu tenho que mostrar a minha gratidão. E ela foi lá e comprou um dos perfumes mais caros, né? 1 ano de salário. Você tinha que juntar 1 ano de salário para poder comprar esse perfume. E foi lá e derramou aos pés de Cristo Jesus, como um símbolo de gratidão, né? Pelo perdão que ela havia recebido. Sabe, pastor Regerson e Wellington, é engraçado essa situação, chega a ser, né? Porque estava faltando poucos dias para Jesus ser sacrificado como o Cordeiro de Deus, né? Faltava pouquinho, 6 dias aproximadamente, né? Então, Maria talvez estava entendendo toda aquela situação, e nós temos declarações com relação a isso, de que ela já entendia com relação a isso, e estava talvez guardando aquele perfume caro para ungir o corpo de Jesus lá no sepultamento de Jesus, porque era uma tradição também fazer isto, era algo costumeiro fazer isso, com óleos, com perfumes, né, preparar o corpo para o sepultamento. Só que ela tomou uma decisão, fazer isso com Jesus em vida, e não quando ele estivesse morto mais. Né? Então, nós precisamos aqui, uma lição para nós, né? Precisamos fazer algumas coisas para as pessoas enquanto elas têm vida, né? Então, essa é uma primeira lição. Mas sabe, ela resolveu criar aqui, ela decidiu, isso com certeza impulsionada por Deus, pelo Espírito Santo também, né? Ela decidiu criar aqui uma memória, ela decidiu criar uma lembrança com Jesus, de manifestar a sua gratidão a Jesus enquanto ele tinha vida e não deixar para a morte, né? E então isso criou aqui uma lembrança, criou algo que Jesus levou para o sepulcro, Jesus levou para o sepultamento dele. Quando ele morreu, Jesus já levou isso com ele, entende? Antes de Jesus morrer. E então ela decidiu agradar Jesus, uma decisão de agradar a Jesus. E gratidão nos salva, agradar alguém salva, agradar Deus salva, pastor Regerson? Não. Com certeza não. Mas não é ponto de salvação, mas agradar Deus gera uma manifestação do meu amor por Jesus. E ali a fé de Maria levou-a ao testemunho de mostrar o que Jesus significava para ela. Eu vejo que esses atos de gratidão, eles sobem até Deus como um incenso suave. Nós somos falhos, as nossas obras são obras com defeitos por conta da nossa natureza,
mas Deus aceita mesmo assim, porque Ele conhece a intenção do coração, de um coração agradecido. E foi exatamente o que aconteceu com Maria. Ele aceitou, ele ficou feliz com a atitude dela, apesar da maioria que estava naquela sala não entender. Né? Judas queria ali, não vamos guardar essa grana, quantas pessoas poderiam ser ajudadas? E podemos dizer que o pensamento era até lógico, né? Sim. Era até lógico, mas a gratidão colocou essa manifestação desse amor de uma forma impressionante ali, né? E eu olhando, escutando vocês falando aqui, olhando aqui o texto, pensei da seguinte forma: ela derrama um perfume porque ela já havia derramado primeiro o coração. Exatamente. Então, se a gente não derramar primeiro o nosso coração, a gente não vai derramar os nossos recursos, a gente não derrama o nosso tempo, a gente não derrama os nossos talentos, a gente não derrama o nosso templo, se primeiro não derramarmos o nosso coração, né? E isso é fé. Isso é o meu testemunho de fé, através das minhas atitudes, e não só de palavras. É eu reagindo com atitudes à minha fé. Fala, depois eu vou pegar um gancho. É a fé viva, né, que eu havia dito antes, citando a Bíblia. A fé sem obras é morta. É uma fé intelectual, puramente intelectual, onde você declara da boca para fora, ela não tem validade. A fé viva, é a fé que age, que ela tem uma força motriz, ou seja, algo atitude que o impulsiona a fazer, e isso que impulsiona a você agir é exatamente um coração agradecido, um coração cheio, porque na verdade a fé é resposta de algo muito maior que você já recebeu. E agora você dá testemunho, você transborda. Por quê? Porque você já teve a experiência anterior com Cristo. E isso te leva a falar, isso te leva a testemunhar. Não tem como ficar calado. E vocês falando aí de fé que exige uma resposta, que não pode ser só cognitiva. O nosso guia de estudo fala sobre Pilatos. Ele acreditava. Por 3 vezes ele afirma a inocência de Cristo, mas ele age contrário àquilo que ele acreditava. Amigos, que desafio, hein? Pilatos, ele era um homem acostumado a fazer o que ele fez ali com Cristo. Então ele era acostumado a ler pessoas, ele era acostumado a participar de julgamentos, porque isso fazia parte da função que ele ocupava. E como ele já tinha essa prática, essa experiência, então ele bateu o olho e ele entendeu claramente que Jesus era inocente. E na verdade João relata que por 3 vezes ele deu essa declaração. Todavia, ele cedeu à pressão da multidão. Em vez de fazer o que era certo, ele cedeu à pressão da multidão porque queria ficar bem com o povo, queria ficar bem com, como dizem por aí, né, com a galera. Eu não quero me queimar com as pessoas, eu quero ficar bem. E com isso, ele condenou o inocente. Pastor Flávio, a voz do povo tem um ditado que diz que é a voz de Deus, mas aqui a voz do povo queria que Cristo fosse crucificado. E Pilatos cede para ficar bem na fita, como o pastor Registon disse. Que perigo nós temos hoje, como cristãos, de ceder à pressão externa, de ceder a uma ideologia, a pressão de grupo, colocando a nossa fé em xeque, colocando o nosso testemunho para ser fragilizado. A gente corre esse risco hoje, né, querido? Corremos, Wellington. Infelizmente, a gente precisa se policiar todos os dias. Porque é uma chuva de ideias, é uma chuva de filosofias, é uma chuva de vontades, né? Grupos com vontades, que gostariam que suas vontades prevalecessem, né? E Pilatos, ele caiu nisso daí. E sabe, a desgraça de Pilatos foi tão grande, Wellington, tão grande, que depois, passado esse momento aqui, um pouco depois disso, ele foi exilado na França e morreu lá. Exilado na França. Quis ficar bem na fita, quis ficar bem com o povo. Fez de tudo para guardar o poder e depois é destituído. Destituído e morre de uma forma assim. Então,
Sabe, a gente precisa, isso tem a ver com caráter, tem a ver com com aquilo que a gente é. A índole, né? A nossa índole, porque eu penso numa coisa e faço o que o outro está me forçando ou que me motivando só para ficar bem com ele ou para não perder o poder, isso tem a ver com o meu caráter, com a minha índole. Então nós precisamos clamar a Deus todos os dias, né? Senhor, eu preciso permanecer firme, fiel à bússola, como a bússola é ao polo, né? Então eu preciso ser fiel àquilo que eu acredito na palavra do Senhor, né? Eu não posso barganhar princípios por conta de situações que são convenientes para mim. Verdade. Foi exatamente o que Pilatos fez. Ele barganhou, ele mesmo conferiu com seus próprios olhos, era inocente. Aquele homem que estava diante dele era inocente. Estava acontecendo uma esposa injustiça. dele também teve uma parte nessa história, né? Que ela fala assim, olha, perdi o sono, não te envolva com esse justo. No julgamento desse homem, porque ele é justo. Ou seja, Pilatos teve os avisos, teve a percepção correta, mas por conveniência ele seguiu outro caminho. Eu costumo dizer que existem por aí muitos evangelhos da conveniência. As pessoas seguem essas boas novas, que são falsos evangelhos, por simplesmente serem convenientes com o que eu quero. E na verdade não é o que eu quero. O evangelho, o verdadeiro evangelho é o que Deus quer para mim. O que a palavra demanda, exatamente, né, pastor? Exatamente. E dentro desse contexto, nós realmente precisamos fazer essa reflexão, né? E eu me dirijo aqui agora a você que nos assiste, porque você e eu seremos colocados diante de várias situações de prova, de fé, onde vamos precisar decidir sobre a palavra ou sobre o que é conveniente. Eu não posso guardar o sábado porque em todos os lugares trabalho ao sábado. Eu não posso deixar de me alimentar de tal coisa porque em todo lugar serve. Não, amigo. A palavra, ela demanda algo e aquilo que Deus pede, Ele dá condições de que você e eu possamos seguir. A obediência a Deus, até como um ato de gratidão porque Ele nos salvou, porque quando eu obedeço e eu começo a guardar os mandamentos do Senhor, a guardar a orientação da palavra, eu faço isso não para me salvar, mas eu faço porque pela fé eu já estou salvo em Cristo Jesus. E agora, o que é reflexo dessa fé que eu depositei em Cristo Jesus? Como que eu posso me perceber, os outros vão perceber isso também? Como? Quando não existe essa barganha. Ou seja, princípios são princípios e eu sou obediente a Deus porque Ele é meu Senhor e meu Salvador e eu não abro mão disso. Eu não posso abrir mão disso. E às vezes as pessoas, elas querem o evangelho, como eu disse, vou repetir, o evangelho da conveniência. Se é conveniente, eu aceito. Ou seja, se está de acordo com a minha vontade, eu aceito. Se não, até partes da Bíblia eu vou arrancar. Eu não arranco porque fica feio, mas eu nem uso e nem aceito. A Bíblia é um todo, eu tenho que aceitar ela como um todo. Eu não posso só aceitar uma parte do Novo Testamento, uma parte do Antigo Testamento, não. A própria palavra testifica dela. Ali onde é dito que toda a Escritura é a palavra de Deus, toda. Não é só uma parte que me convence, que é conveniente, né? E, pastor Flávio, tem um ditado hoje que as pessoas falam assim, eu sou igual São Tomé, tenho que ver para crer. E esse ditado, ele vem exatamente do momento aí onde Jesus aparece aos discípulos e Tomé não está junto. E eles falam para ele e ele não acredita. E ele usa uma expressão que é interessante, olha, se eu não tocar, se eu não ver, eu não creio. E 8 dias depois, Cristo se apresenta novamente, só que ele está junto. O que acontece nesse momento, amigo? Mas isso daí é algo muito complicado, viu? Porque Tomé, ele dita normas, regras para sua fé. Eu preciso ver para crer, porque se eu não vir, eu não vou crer. As condições são dele. Ele coloca condições para a fé dele. Ele dita, ele diz, tem que ser assim. E isso não aconteceu só com Tomé. Isso aconteceu também com a mulher que estava junto ao poço. Isso aconteceu também com uma multidão
algumas multidões, né? Aquela multidão que Jesus alimentou com pão e peixe, né? Isso aconteceu com algumas outras pessoas também, ditando, tem que ser desse jeito. E Jesus vai lá e faz o contrário. Mas, em alguns momentos, Jesus vai lá, você está ditando assim, tá bom. Jesus, ele é curioso, porque ele tem o jeito dele. Nem tudo é como a gente quer, mas em alguns momentos ele faz os nossos caprichos também. Tomé colocou uma regra para crer. Jesus foi lá e atendeu essa regra dele. Olha que coisa interessante, mas nem sempre isso acontece. É quem determina? É Deus. Pastor Regis, mas eu não posso colocar todas essas minhas exigências para crer, né, amado? Como você disse no início, Deus sempre vai deixar uma lacuna para que a gente dê o passo da fé ou o espaço da dúvida. E aí eu preciso tomar a decisão, né, querido? Eu vejo que nós, e agora eu digo nós no sentido ser humano, somos atrevidos, porque queremos tomar conta da situação, queremos tomar a rédea em nossas mãos, só que na situação em que nós encontramos caídos, né, porque já nascemos separados de Deus, já nascemos condenados à morte, não tem como eu exigir, porque a minha própria visão de mundo, do que é certo e o que é errado, está distorcida. Então eu não posso me colocar no lugar de Deus e dizer, não, Senhor, para me salvar tem que ser assim. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Só que a natureza rebelde às vezes não quer aceitar isso. Então Tomé, de certa forma, nos representa nesse aspecto. E como foi bem falado aqui, Tomé não é o único não, viu? Existem muitos Tomé. De alguma forma, eu, você, todos nós, em algum momento, somos uma espécie de Tomé. Já fizemos coisas parecidas com Tomé, mas Deus, ele é misericordioso, como Jesus foi misericordioso como Tomé. Tomé, se você tem que tocar para você crer, então tudo bem, toca aqui. Eu te amo, eu quero te salvar, eu te aceito, apesar da tua ousadia, apesar da tua falta de fé, está aqui. Mas eu digo, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Sabe, Jesus, Deus, não nos pede para crer nele sem dar provas suficientes para a nossa fé. Ele não faz esse pedido de uma forma assim, irracional, sem base, ilógica. E tem uma certa lógica no que ele pede para nós. E aqui nós temos nessa história de Tomé aqui uma briga, né? A fé, ela sendo formada aqui pelas evidências que Jesus nos dá, mas nós queremos mais demonstrações. Então tem aqui essa briga entre o que ele já nos deu e aquilo que a gente quer mais ainda. A gente quer mais demonstração. Para crer mais, para eu crer, eu quero mais demonstrações. E aquilo que ele já nos deu parece que não serve. Eu quero ter o meu momento, a minha experiência, sei lá, uma coisa estranha que nós seres humanos passamos. E nós precisamos ter essa consciência. Deus, na pessoa de Jesus, já nos deu provas suficientes para a minha fé. Eu não creio mais. Senhor, me dê alguma coisa para eu crer. Não, ele já deu o suficiente. Busque, estude, clame a ele e estude aquilo que ele já nos deu. Avalie aquilo que ele já nos deu. É claro, ele pode nos dar mais? Pode, mas só que ele já nos deu o suficiente. Fala, amigo. Aproveitando o gancho aqui do pastor Flávio, ele pode nos dar mais? Sim. Só que isso só é possível quando eu confio, quando eu me entrego. Ter uma experiência com Cristo, e todo mundo pode ter, ela acontece quando eu me submeto a Ele. Verdade. Quando eu deixo Ele conduzir a minha vida. Agora, como que eu quero ter uma experiência com Cristo, como vários personagens tiveram, não só personagens bíblicos, mas na história do cristianismo nós temos várias histórias de pessoas que tiveram experiências com Cristo. Como que eu posso ter uma experiência dessa se eu não me submeto, se eu não permito Ele guiar a minha vida?
Talvez a gente coloca a pergunta desta forma, né? Eu preciso de mais coisas para crer. Ou o que eu vou olhar aqui para crer? Mas na verdade a pergunta deveria ser talvez uma outra. Deveria ser o seguinte: por que eu já creio em Jesus? Eu preciso procurar aquilo que já existe na minha vida, na minha experiência com Ele, né? Na minha entrega com Ele, para que eu continue crendo, para que eu dê o meu testemunho de fé. Agora, alguns ficam procurando coisas lá na frente. Eu quero crer, porque está abalado de alguma forma, está passando por um momento de fraqueza, talvez, né? Mas nós precisamos voltar àquilo que Ele já nos deu. E a gente pode pegar o texto de Jó, né? Eu sei em quem tenho crido. Então, não era a situação que ele estava passando que o fazia crer ou descrer, mas ele já pega na memória tudo aquilo que Deus já havia se manifestado. E é importante a gente falar sobre isso, para a gente concluir o nosso estudo, o nosso tempo já avançou, porque hoje nós temos a palavra e a história já está escrita aqui, né? A gente já viu o ministério de Cristo, as profecias se cumprindo. Hoje nós temos mais provas para crer do que eles tinham naquela época. E ainda assim hoje a gente vê pessoas que agem com descrédito, com desdém, com deboche, vivem alheios a essa grande verdade. E amigos, hoje nós também somos testemunhas de um Deus vivo, né? Então assim, como nós podemos hoje deixar o Senhor nos usar para que o nosso testemunho seja uma prova inquestionável para aqueles que estão ao nosso redor. A gente falou aqui sobre a importância da palavra, o pastor Registon falou, e muitas vezes, né, pastor Registon, a primeira Bíblia que as pessoas vão ler é a minha vida. Então o meu testemunho conta muito forte, né, querido? Com certeza. Como já foi dito anteriormente, não tem como você ter fé em Cristo e não dar testemunho. Mesmo que você fique calado, as suas ações vão falar muito mais alto. As pessoas estão percebendo, as pessoas estão vendo. Não tem como você estar em Cristo e não dar testemunho. Agora, é claro, quando eu tenho consciência de que eu preciso dar esse testemunho de forma intencional, essas possibilidades de alcançar pessoas aumentam. E é exatamente isso que nós precisamos. Porque o fato de você estar em Cristo, naturalmente você vai dar testemunho, quer queira, quer não. Todavia, quando nós temos aquela visão, não, eu preciso, porque quando eu dou testemunho, quando eu prego para outra pessoa, quando eu falo da minha experiência com Cristo para outra pessoa de forma mais intencional, eu abençoo muito mais. Eu abençoo muito mais. Então, como igreja, e agora eu trago a responsabilidade para nós, que formamos a igreja, comunidade, né, de Cristo, de filhos de Deus, forma a igreja, essa comunidade tem uma missão. E a missão é, de forma intencional, testemunhar, de forma intencional, pregar, porque essa comunidade precisa crescer. A missão de Cristo passa a ser a missão da igreja. Jesus veio buscar e salvar o perdido. A igreja está aqui agora para dar continuidade ao ministério de Cristo de buscar e salvar o perdido. E isso é fé prática. Pastor Flávio, tem um texto aqui, eu quero que você comente para a gente concluir, diz assim, ó: hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e do que Ele fez por nós. Olha só que lindo, né? Na verdade, a gente tem muito mais do que Abraão teve. Nós temos muito mais do que os líderes religiosos da época teve, do que Pilatos teve, do que Maria teve. Nós temos muito mais, porque nós temos as histórias deles e temos a oportunidade de ter a nossa história com Jesus, não é verdade? Então, hoje, talvez, eu quero desafiar os nossos amigos que nos ouvem aqui, e a começar por nós também, da gente, como disse o pastor Registon, ser intencional, a gente contar aquilo que Jesus fez por nós.
O que Jesus tem feito na minha vida? Será que ele não tem feito nada na minha vida? Eu preciso construir essa ideia. E aqui um outro desafio. Eu preciso começar a criar. Se eu não tenho, eu preciso começar a criar uma história de testemunho. E aqui não é inventar. Aqui eu preciso começar a olhar para a minha vida, o que Deus já construiu na minha vida. E eu preciso juntar as peças do quebra-cabeça e construir aqui uma história para eu contar para os outros, para eu testemunhar para os outros. Porque quando eu tenho isso na minha cabeça, na minha mente, fica mais fácil de sair algumas coisas. Eu construí uma história verdadeira, real, experimental com Jesus e não algo inventado só para vender uma imagem, não, mas é real na minha vida. Se eu não tenho essa experiência, eu preciso clamar a Deus hoje, né? Então, nós precisamos contar o que Cristo tem feito na nossa vida. A gente está muito calado. Precisamos abrir mais a nossa boca de uma forma legal, interessante e intencional, como disse o pastor Regis. Amigos, muito obrigado pela companhia de vocês e estaremos juntos em outros episódios, tá bom? Para você que nos assiste, nós queremos agradecer a sua companhia. Lembre-se de deixar aí o seu pedido, o seu agradecimento, o seu comentário, a sua pergunta e nós nos encontraremos na semana que vem. Um forte abraço. Pastor Flávio, pode orar para nós, por favor, amigo? Senhor, nossa gratidão por esse tempo que passamos juntos aqui. Foi um momento gostoso de conversar sobre o Senhor e compartilhar aqui as nossas experiências, de ver o que o Senhor fez na vida de outros e também pode fazer na nossa. Senhor, por favor, abençoe a cada um que nos assiste aqui agora. Que essa bênção possa tocar no coração dessas pessoas e elas possam também contar o seu testemunho hoje. Não só o testemunho de Maria, de Pilatos, de Nicodemos, mas o meu testemunho, o testemunho do Flávio, do que Jesus tem feito na minha vida. E que isso seja também uma motivação para todos aqueles que nos ouvem aqui e agora, no dia de hoje. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!